Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Quem ainda não foi inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber todos os conteúdos, todas as novidades. E eu vou ficar muito feliz de ter vocês contribuindo aqui com a gente e participando. Bom, para quem não sabe, dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. A gente tinha programado uma live para fazer às 18 horas, mas não deu muito certo, porque eu não sabia que para poder ativar esse recurso no meu canal eu tinha que iniciar uma transmissão 24 horas antes. Então acabou não dando tempo. Mas a gente vai fazer uma live no futuro. Eu preparei então uma videoaula sobre como parar de fumar. Tem muita informação bacana para quem está querendo parar de fumar. É uma apresentação em slides bem objetiva, bem rápida, mas com informações muito relevantes para quem está querendo começar e não sabe como fazer, não sabe como se planejar, nem como lidar com as dificuldades que são normais nesse processo. Eu sugiro que você não preste tanta atenção nos conteúdos dos slides, porque estão servindo mais como um guia, um norte de como seguir a apresentação das informações, mas presta atenção no áudio. No meu áudio, onde eu estou passando realmente conteúdos mais completos, onde eu até abordo outros temas que não estão nos slides, mas que servem de informação e de conteúdo para que você possa se organizar para planejar sua tentativa. Ok? Eu agradeço então a todos que estão aqui presentes no canal, os que assistiram e vão assistir no futuro a apresentação, essa videoaula. Deixa um like se você gostou, se você não gostou, comenta aqui embaixo, dá o seu feedback pra gente, que vai ser muito importante pra gente poder aprimorar os conteúdos no futuro, ok? Obrigada então pela participação aqui no nosso canal, por assistir nosso vídeo e nós vamos ter um conteúdo ao vivo no futuro. Aguardem. Até mais, obrigada e grande beijo. Oi pessoal, tudo bem? Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo a videoaula, que estão acompanhando por alguns minutos no nosso conteúdo. Conforme eu expliquei no começo do vídeo, a gente teve que fazer uma reorganização do compromisso, que era fazer uma live, mas não foi possível. Então eu preparei uma videoaula bem objetiva, para não gerar nenhum tipo de cansaço em vocês, e para poder falar um pouquinho dos pontos mais importantes para quem está pensando em parar de fumar. E acabo trazendo, por consequência, alguns trechos aí do meu livro, e quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do guia, pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, que estão disponíveis aí no final da apresentação. Também tem o meu site com o link, para quem queira saber um pouco mais, e o acesso direto à página de compra do guia. É um preço super acessível e com certeza para quem quer parar de fumar vai ser muito útil. Bom, vamos começar então? Eu vou falar um pouquinho sobre o princípio ativo do cigarro, que é o tabaco, né? Ele é a substância que causa a dependência. Os primeiros relatos de uso do tabaco surgem no período azteca, então ele é bem antigo, muito mais do que a gente imagina. Com os séculos ele foi se popularizando, porque as pessoas foram descobrindo as sensações oferecidas pelo tabaco, como sensação de prazer, de bem-estar, relaxamento, tudo que vocês que fumam também sentem hoje. Conforme a popularização do tabaco, também cresceu o estudo sobre essa substância e a preocupação com os efeitos negativos para a saúde, principalmente para o cérebro e pulmões. Tem muita gente que acha que o tabaco não tem nenhum tipo de perigo a não ser gerar dependência. E não é verdade. Os primeiros relatos de efeitos, né, que causam prejuízo ao corpo humano já datam do século XVII. Hoje em dia, o SUS tem um programa de capacitação para profissionais de saúde, a fim de atender e dar suporte a pessoas que queiram parar de fumar, tanto suporte psicológico quanto medicamentoso, além de pessoas que estejam com algum tipo de doença relacionada ao cigarro. Quem quiser mais informações, é só ligar no Disque SUS, no número 136, para ficar sabendo de locais onde o programa está disponível. E caso vocês queiram conhecer, terão já um norte de onde procurar. No segundo slide, eu trago algo que é bem conhecido por vocês, com certeza todo mundo que fuma já ouviu muito sobre os componentes do cigarro, quanto eles fazem mal, que eles são usados em para diversas outras finalidades, enfim. É um pouco assustador, com certeza, mas acaba não sendo um grande gatilho para que as pessoas se assustem e queiram parar de fumar. Algumas sim, para algumas pessoas sim, mas não é para todo mundo. No entanto, é importante sim ter ciência do que vocês estão consumindo, né? Do que está entrando no organismo de vocês. Não é só a nicotina. A nicotina em si, ela é absorvida pelos pulmões e pela mucosa oral. Então, ela passa para a corrente sanguínea, chega no cérebro e em no máximo 9 segundos.
E no cérebro, ela vai agir como um estimulante, fazendo com que ele funcione de forma mais acelerada. Por isso que algumas pessoas, quando param de fumar, sentem que estão um pouco lentas, o raciocínio está meio devagar, a disposição está meio devagar, porque justamente o cérebro está sem esse combustível que é a nicotina. E onde que está o perigo no consumo de substâncias psicoativas, que são conhecidas como as drogas, né? Substâncias psicoativas são substâncias que geram algum tipo de consequência no cérebro, né? O que elas têm em comum, tanto o cigarro quanto as outras drogas, é a ativação direta do sistema de recompensa do cérebro. Ou seja, quando a nicotina chega ao cérebro, ela ativa uma área de recompensa, onde faz com que você sinta sensações positivas, aquela sensação de prazer, de bem-estar que todo fumante sente. Então, ela vai ser responsável pelo reforço desse comportamento e pela produção de memórias. Então, quando a nicotina chegar no cérebro, ela vai se sentir tão positivamente bem que ela vai querer reforçar esse comportamento de consumir essa substância, porque ela também vai produzir memórias positivas sobre esse momento e sobre esse efeito que foi gerado no cérebro. Então, esse efeito é tão intenso que vai fazer com que a pessoa que está fumando deixe de lado outras atividades para poder suprir as necessidades que vão vir de mais drogas. Então, por isso que quanto mais a pessoa que é dependente consome, mais ela vai querer, em termos de quantidade e de frequência. E a rapidez com que as drogas chegam no cérebro fazem com que a dependência se instale rapidamente. Ou seja, não teve um processo gradativo de adaptação do sistema de recompensa do cérebro. Então, a rapidez com que você consome uma substância e a rapidez com que ela te dá uma sensação de prazer e de bem-estar é que faz com que a dependência se instale tão rapidamente. Por exemplo, para quem conhece, já ouviu falar dos adesivos de nicotina, para quem quer parar de fumar, ou das gomas, para quem quer parar de fumar, algumas pessoas têm preocupação em consumir porque acham que podem estar consumindo o dobro de nicotina, o que, na verdade, não existe, não acontece, porque a nicotina do medicamento, da goma ou do adesivo, ela é terapêutica, então ela vai chegar no cérebro num caminho diferente e num tempo diferente. Então ela não tem como gerar dependência, assim como a nicotina tragada, através do cigarro. Então é importante que se tenha esse esclarecimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de dependência. Muita gente não sabe ou não tem conhecimento de que a dependência, não só de cigarro como de outras substâncias, ela não é só física, não é só química, também é psicológica. E a gente divide a dependência psicológica entre emocional e comportamental. Então vamos explicar um pouquinho o que é cada tipo de dependência. A dependência física é a dependência química por si. É a tolerância e a síndrome de abstinência que a droga vai causar. Ou seja, no momento em que você começa a ingerir uma substância psicoativa ou uma droga, vai gerar no seu organismo uma resposta de tolerância, que com o tempo, você vai precisar aumentar a dose e a frequência da substância, porque o seu organismo vai se acostumando e vai querendo cada vez mais. A fissura que a gente fala, que é aquele pico em que a vontade de fumar ou de consumir a droga é tão intenso em que você fica para perder o controle, digamos assim, e a síndrome de abstinência, ou seja, quando você está sem a droga, sem o princípio ativo, sem essa substância, o seu organismo vai começar a descompassar, ele vai mandar mensagens desconfortáveis de que ele está sentindo falta daquela substância. E aí vem irritação, dor de cabeça, dor de barriga, mal-estar, enfim, diversos sintomas que cada pessoa apresenta de forma diferenciada. Essa é a dependência física do cigarro. A dependência psicológica, ela é dividida entre emocional e comportamental. E com certeza vocês vão se identificar. A dependência comportamental é o hábito de fumar que já está instalado na rotina. Então é aquele cigarro automático que você fuma até sem perceber, justamente pela frequência e pelos anos em que você repete aquele comportamento. Você já instalou essa atividade na sua rotina, então isso já é comum para você, já é um hábito. Dentre os seus comportamentos diários está fumar em diversos momentos. Fumar o telefone depois do café da manhã, fumar nos momentos em que você está ansioso ou irritado, fumar sempre que está bebendo alguma bebida alcoólica. E a dependência emocional é a relação que você estabelece com o cigarro no sentido de entendê-lo como uma muleta emocional.
Ou seja, ele é um companheiro nos momentos de dificuldade, de estresse, de conflito. Para você se sentir bem, você sente que você precisa fumar, que você precisa daquele cigarro. E por mais que você saiba que ele não vai resolver o problema em si, você tem a sensação de que sim, de que ele vai minimizar o conflito, minimizar os sentimentos negativos que você tem naquele momento. Então, esses dois contextos, eles resumem a dependência psicológica. Então, para quem está querendo parar de fumar, é importante conhecer essas duas vertentes do tabagismo e da dependência química de forma geral. Vamos resumir: a dependência física, que é a dependência do organismo em relação à nicotina. No caso, estamos falando de tabagismo, mas também se refere a qualquer outra substância, como medicamentos, maconha, cocaína, açúcar, que também é uma substância que gera dependência. No caso da nicotina, o organismo se acostuma com essa substância, se acostuma com a quantidade, o tempo e a frequência em que ela é injetada, digamos assim, no organismo. Com o tempo ele vai querendo cada vez mais. Se ele ficar sem, ele vai mandar respostas negativas, desconfortáveis para você perceber e correr atrás do cigarro. E conforme você está sem fumar, conforme o tempo que você está sem fumar, o seu organismo vai começando a sentir falta, até que chega um pico em que essa vontade está muito intensa. E aí, se você fuma, você supre essa necessidade. Se você não fuma, vai ficando mais horas e mais horas sem fumar, a abstinência vai surgindo e você vai se sentindo bastante desconfortável. Vamos falar agora das terapias de reposição de nicotina, que são os tratamentos indicados para tratar os sintomas físicos da dependência, que é justamente os sintomas da abstinência, são justamente os sintomas da abstinência, e são medicamentos à base de nicotina, como eu tinha comentado antes, são os adesivos, as pastilhas, as gomas, que são liberadas de forma medicamentosa e ajudam a minimizar e a diminuir os sintomas da abstinência. Falamos também dos antidepressivos. Existem alguns medicamentos que precisam de prescrição médica que ajudam a diminuir, a minimizar os sintomas da abstinência. É importante que todo mundo tenha ciência de que não existe um medicamento que cure a dependência do cigarro, até porque a dependência química não tem cura, ela tem tratamento e manutenção. Então, os antidepressivos, as terapias de reposição de nicotina, ajudam a diminuir o desconforto da abstinência. Caso alguém tenha interesse em saber mais sobre esses medicamentos e experimentar algum durante a sua tentativa, é importante consultar um profissional de saúde que possa dar as devidas orientações, de acordo com cada caso. No caso da dependência psicológica, a gente tem a terapia cognitiva comportamental. No meu livro eu explico sobre essa terapia, como ela funciona e por que a gente utiliza ela para trabalhar com pessoas dependentes químicas. De forma muito resumida, a gente trabalha com a reestruturação cognitiva, ou seja, a gente trabalha no auxílio à pessoa que fuma para que ela consiga compreender e entender que o ato de fumar, ele tornou-se um hábito, que muitas vezes é realizado de forma automática, nem sempre a pessoa tem vontade de fumar, por exemplo, mas ela já está acostumada, ela acende o cigarro antes que ela tenha vontade, antes que o organismo sinta a necessidade da nicotina. A gente ajuda o indivíduo a entender e identificar quando o cigarro atua como uma muleta emocional e trabalhar técnicas que ajudem as pessoas que fumam a substituir esses pensamentos, essas associações por novos hábitos, novas crenças em relação ao cigarro. Então, o fumante ele vai precisar readequar a sua rotina a fim de eliminar a presença do cigarro no seu cotidiano. No caso da dependência física, o primeiro mês costuma ser o mais difícil, onde os sintomas da abstinência estão mais fortes, mas com o passar do tempo, o reorganismo vai se adaptar à ausência da nicotina. Ele vai parar de sentir tanta falta e a pessoa vai sentir menos necessidade de fumar. Mas a presença do cigarro no dia a dia é que vai ficar martelando na cabeça. Ou seja, eu não sinto a vontade, mas de manhã eu estava tão acostumado a fumar aquele cigarro depois do café. Ou quando eu fico nervosa, nossa, como era bom sentar no sofá, fumar aquele cigarro, me acalmar. Então vai ser muito mais difícil fazer esse trabalho de separação do cigarro e do indivíduo. Esse divórcio é que é mais trabalhoso. Ele dura mais tempo. E por isso é importante que a pessoa esteja muito motivada para parar. Que ela esteja no momento que ela está decidida a passar pelos momentos de dificuldade. Ou seja, eu estou decidida a lidar com os sintomas da abstinência, eu estou decidido a trabalhar dia após dia a mudança dos meus hábitos, cortar um cigarro da minha rotina
e não é uma coisa fácil. Por isso é importante que cada pessoa reflita bem sobre o melhor momento para fazer a tentativa. E é importante lembrar também que a tentativa para parar de fumar, até que a pessoa realmente consiga sucesso, muitas vezes ela tenta de 3 a 4 vezes até conseguir. Tem gente que, claro, consegue na primeira, mas não é todo mundo, não. A maioria demora 3, 4, 5 vezes até conseguir. Às vezes você vai se sentir frustrado porque não conseguiu, porque teve uma recaída, mas é importante ver cada tentativa como um aprendizado. Ou seja, ali eu consegui identificar hoje onde que foi mais difícil, onde estavam os gatilhos que me faziam querer fumar, quais foram os obstáculos para conseguir hoje trabalhá-los de uma forma diferente. Então, como que a gente planeja a parada do cigarro? Primeiro, a gente tem que definir as motivações. Se você não tiver muito claro para você por que você quer parar de fumar, se não for um motivo muito forte para você, talvez você não esteja num momento ainda mais acertado para fazer a sua tentativa. Então, uma sugestão que a gente costuma fazer é que o paciente, que ele faça uma lista dos prós e contras da relação dele com o tabagismo, que ele escreva uma carta para si mesmo, falando da sua história como tabagista, como começou, o que você vê hoje de negativo, de positivo, por que você gostaria de parar, o que você acha que vai ser difícil, enfim, fazer uma grande reflexão sobre a sua vida como tabagista e o seu momento atual. Uma vez que você define bem a sua motivação, você precisa planejar uma data. Isso é muito importante. Uma sugestão é sempre escolher uma data significativa para você, um aniversário, começo de mês, casamento, enfim, uma data que para você tem uma relevância. E normalmente a gente recomenda que sejam inícios, né? Início de semana, início de mês, início de ano, para te ajudar a conseguir fazer melhor um cronograma e um acompanhamento do seu processo. Outro ponto importante, depois de planejar a data, como que eu vou parar de fumar? Eu vou parar de uma vez, vou cortar todos os meus cigarros, ou eu vou reduzir até parar? Os dois métodos são muito eficazes, o importante é que cada um avalie como vai ser melhor. Reduzir até parar, é importante fazer um planejamento, ou seja, hoje eu fumo 15 cigarros, então eu vou reduzir primeiro para 10 cigarros por uma semana, depois na segunda semana eu vou reduzir para 8 cigarros, depois para 6 cigarros, enfim, que você possa planejar para você saber o que você vai enfrentar cada semana. É importante ter sempre um plano B, ou seja, não conseguir cortar 5, conseguir cortar 3. Então, tudo bem, não tem problema. O importante é ir reduzindo. Para quem vai parar de uma vez, ótimo, que bacana, mas será que eu vou conseguir lidar com os sintomas que vão aparecer? Às vezes as pessoas acham até que vão sofrer mais do que realmente sofrem, mas é importante ter ciência do que você pode vir a enfrentar. Depois de pensar sobre o método de parada, outro ponto importante, você vai usar medicação? Se vai, então já vou consultar o médico para que eu tenha a medicação comigo assim que eu começar o processo de parada. Outro ponto, já vou identificar os gatilhos, ou seja, prestar atenção na sua rotina enquanto você ainda está fumando e o que te dá mais vontade de fumar e quais os horários, quais os momentos. É de manhã, assim que eu levanto, antes do café, é depois do almoço, é depois do trabalho, é só quando eu estou nervosa, ou eu fumo diversos cigarros sem me perceber. Quais os cigarros mais fáceis para mim, que eu acredito que serão mais fáceis de abandonar, quais que são os mais difíceis que talvez eu deva deixar para o final. Tudo isso é importante identificar para que você consiga já planejar as suas ferramentas de enfrentamento. E por último, como que eu vou readequar os meus hábitos e as minhas manias? Ou seja, eu fumo toda vez que eu estou assistindo a novela. Como que eu vou me organizar para não fumar nesse momento e para lidar com a fissura, que é aquela vontade muito forte de fumar? Eu vou comer uma fruta, vou tomar água gelada, eu vou segurar alguma coisa entre os dedos. Eu preciso já pensar nessas situações para não ser pega de surpresa. Como é que eu vou identificar as muletas emocionais? Ou seja, quando que o cigarro para mim é visto como um grande companheiro, como um grande alívio? É quando eu estou no trabalho, depois que eu chego em casa de um dia exaustivo de trabalho, quando eu brigo com meu esposo, com os meus filhos, quando eu tenho uma grande frustração. Então, quais são esses momentos e como eu posso trabalhar para entender que eles não resolvem problema nenhum, porque no final das contas o conflito pode continuar e ele vai ser resolvido de outra forma. Em nenhum momento o cigarro resolve nenhum tipo de problema de relacionamento, nenhum tipo de problema pessoal.
Isso é um ponto importante de ter ciência e vai ser preciso fortalecer esses pensamentos, quebrar essas crenças de que o cigarro ajuda de alguma forma a lidar com os problemas. Uma vez definidos esses pontos todos, é importante ter algumas informações, já ter algumas dicas que podem te ajudar, algumas ferramentas em mãos. No meu livro, eu descrevo muitos itens importantes e que podem ajudar a lidar com diversas situações do dia a dia. Aqui tem alguns exemplos. Um exemplo importantíssimo. A meia-vida da nicotina no organismo é de aproximadamente 2 horas. Então, depois de 2 horas, ela já não está mais no seu organismo, não tem mais resquício de nicotina. Então, normalmente, após esse período, a sua vontade de fumar vai começar a aparecer, você vai começar a sentir vontade até atingir um pico em que está muito forte essa vontade. E é cientificamente comprovado que essa vontade extrema, né, intensa, dura cerca de 5 minutos. Esse é o momento que a gente chama de fissura. Uma sugestão, então, é marcar esses 5 minutos no relógio e fazer o teste, não fumar. Espera os 5 minutos passarem. Tenta se distrair nesse momento, tenta fazer alguma atividade. Uma vez passados esses 5 minutos, tente reparar se a sua vontade de fumar diminuiu. Se você conseguir passar por isso, a vontade vai começar diminuindo e você vai ver que você conseguiu passar por um momento em que você estaria fumando. Cada vez que você conseguir passar pelo pico da fissura, marca numa tabela, vai fazendo um checklist de todos os dias em que você consegue passar por isso, e no final você pode se presentear, se recompensar pela dificuldade vencida, porque realmente é um grande obstáculo, mas ele é super possível de ser enfrentado. Uma outra dica, tomar água gelada, chupar gelo, escovar os dentes logo após as refeições. Ajuda a diminuir a vontade de fumar, principalmente para quem sempre fuma assim que termina de comer alguma coisa. Então, é uma dica importante que muita gente utiliza. Um outro exemplo é o café preto. Muita gente tem associado café preto e cigarro. O café também é um tipo de dependência, também gera dependência. Então, cortar o cigarro e o café, para muita gente é difícil. Mas, se o café serve como um grande gatilho, é preciso, pelo menos por um tempo, substituir por outra coisa. Então, uma outra bebida forte, como café preto, como Coca-Cola, qualquer outra bebida que possa ser forte, que você goste, e que te ajude a fazer o corte desse hábito e a substituição, a criação de um novo hábito. Da mesma forma, é muito comum que os fumantes sintam falta de ter água entre os dedos, principalmente em momentos como reuniões sociais, restaurantes, quando está numa balada, numa roda de conversa ou no próprio dia a dia. Então, deixar a mão livre faz com que você comece a ficar inquieto e se sinta angustiado, porque tem alguma coisa faltando. Nesse momento, substitua o cigarro por uma caneta entre os dedos, um palito, uma cenoura, coma algum alimento, mantenha sua mão ocupada com alguma outra coisa. No meu livro tem bastante informação para lidar com esses momentos difíceis do dia a dia de quem está parando de fumar. Entrem lá no meu site para conhecer o guia, para adquirir e ter essa outra ajuda importante aí no seu dia a dia. Um outro ponto importante, uma vez que a pessoa parou de fumar, ela precisa estar muito atenta aos lapsos e às recaídas, porque eles podem ocorrer e são normais. É normal que se ocorra em algum momento uma recaída ou um lapso. Qual a diferença de cada um? O lapso, ele é um momento em que você tem um deslize, digamos assim. Então, você tragou um cigarro, mas voltou logo para a sua rotina de ex-fumante. Então, você teve um deslize bastante objetivo, bastante específico. Foi um cigarro num momento específico, você não voltou à sua rotina como fumante. Já a recaída seria a volta da rotina como fumante. Então, eu comecei a fumar um dia, depois fumei no outro, e quando eu via, já estou há 4, 5 dias fumando corriqueiramente. Então, isso já é a recaída. Então, é importante que a pessoa que parou de fumar tenha sempre em mente que não tem como se sentir 100% seguro nunca, né? A pessoa que parou de fumar, pode até parecer forte essa expressão, mas a pessoa que parou de fumar vai precisar passar a vida inteira vigilante, porque a falsa sensação de segurança pode ser um grande obstáculo, pode ser um grande inimigo de quem parou de fumar.
é importante que se tenha em mente que a dependência química, ela tem tratamento e manutenção, mas ela não tem cura. Uma vez que o seu organismo foi dependente da substância, ele vai ser sempre predisposto a novamente se tornar dependente da substância caso ela seja ingerida, seja consumida novamente. Então, esse é um ponto muito importante de quem está parando de fumar. Como eu falei, se você tiver interesse em saber mais, em ter o suporte do guia para todo o seu processo de parada, você pode entrar em contato comigo nos meus endereços que estão aqui disponíveis na apresentação. E quem adquire o guia também tem direito a 1 mês de suporte psicológico online gratuito, ou seja, a pessoa que adquirir o guia vai ter semanalmente um contato comigo para que eu possa orientá-lo de forma específica sobre o seu processo, sobre os seus obstáculos, no primeiro mês que costuma ser o mais difícil, porque é o mês em que a abstinência está muito mais intensa e os sintomas estão muito mais desconfortáveis. Quero agradecer a todo mundo que dispensou um tempinho para poder assistir a apresentação, para poder acompanhar essa videoaula. Fico à disposição de quem tiver qualquer tipo de dúvida, precisar de qualquer tipo de orientação sobre o processo de parar de fumar, que é um processo tão difícil, mas tão possível ao mesmo tempo. Milhões e milhões de pessoas conseguem parar, conseguem mudar de vida, e não há nenhum tipo de impedimento para que você seja uma dessas pessoas. Eu vou ficar muito feliz se você se inscrever no meu canal, ativar as notificações. Todos os conteúdos que a gente fizer lá serão feitos com muita atenção, com muito cuidado, com muito carinho. Muito obrigada, espero vocês nos próximos vídeos e até a próxima.